Deputados da Lesc doam mais de 300 milhões de reais para o governo do estado e você vai ver também. O estado da Bahia, com relação às chuvas, está cada vez mais preocupante. Com isso, as ajudas vão chegando, inclusive, do estado de Santa Catarina. A taxa de desemprego apresentou recuo no terceiro trimestre de 2021. As diferenças entre gripe comum, H3N2 e Covid. Assim como no ano passado, proprietários de veículos não vão pagar DPVAT este ano. Empresa responsável pela conclusão de projeto de duplicação da SC 445 é apresentada em Içara. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, tempo nublado, mais abafado em todo o sul catarinense. A situação no estado da Bahia com relação às chuvas está cada vez mais preocupante. Com isso, as ajudas vão chegando de todos os cantos. Novas medidas devem ajudar as famílias prejudicadas pelas fortes chuvas na Bahia. Uma delas é um auxílio financeiro que faz parte do programa Estado Solidário. Também foi anunciada a extensão da tarifa social para pagar a empresa de águas e saneamento em dezembro, para todas as residências, comércios e prestadores de serviços que tiveram prejuízos com as enchentes nos municípios que decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Já a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia se comprometeu a doar mais 1.000 geladeiras, além das 500 já oferecidas anteriormente. Além disso, segundo o governo, começam a ser entregues ainda esta semana as geladeiras adquiridas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado. As primeiras entregas vão beneficiar moradores de 11 cidades do extremo sul, onde as chuvas provocam destruição desde o início de dezembro. Passa de 470 mil o número de pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o sudoeste, sul e extremo sul da Bahia. Segundo a Defesa Civil, em todo o estado, já são mais de 62 mil desabrigados e desalojados. Os moradores dos municípios afetados viveram momentos de pânico quando suas casas foram inundadas. O pessoal estava todo dormindo e quando a gente deu para o ferro, já tinha invadido a casa. Só deu tempo de sair as pessoas da casa. Felizmente, não tivemos vítimas fatais, né? Com quase 1,80 m de altura em algumas casas aqui. As enchentes no sul da Bahia já são consideradas o maior desastre do estado. E de desastre natural e solidariedade, os catarinenses entendem bem. E uma empresa aqui de Criciúma, junto com a prefeitura da cidade de Laguna, resolveram se mobilizar para arrecadar donativos para levar aos atingidos pelas cheias da Bahia. Na Praia do Mar Grosso, em Laguna, uma transportadora de Criciúma disponibilizou uma de suas carretas para receber as doações que irão ser deslocadas para a Bahia. Na sede da empresa, localizada na 4ª linha em Criciúma e em pontos das cidades como Lauro Miller, Cocal do Sul e Uruçanga, as doações podem ser realizadas até o próximo dia 3 de janeiro. Uma empresa de água mineral doou uma carga completa e já está produzindo o que será levado para a Bahia, também pela transportadora. Ajude se puder. A taxa de desemprego apresentou recuo no terceiro trimestre de 2021, segundo as informações do IBGE. A taxa de desocupação caiu para 12,1% no trimestre de agosto a outubro. Na comparação com o trimestre anterior, a queda é de 1,6%. O número de pessoas em busca de trabalho reduziu e marca cerca de 12,9 milhões. O número de pessoas ocupadas aumentou em 3,6%. Na comparação com o trimestre do ano anterior, houve um aumento de 8,7 milhões de trabalhadores. No setor privado, a quantidade de empregos com carteira assinada subiu 9,5%. Aumentou também o número de trabalhadores domésticos sem carteira assinada, em 8%. A taxa de informalidade chegou a 40,7%,
o que corresponde a 38 milhões de trabalhadores do país. Com o crescimento do trabalho informal, o rendimento real caiu em 4,6% e chegou a R$ 2.449. Na comparação com o trimestre do ano anterior, a queda no rendimento foi de 11,1%. Do ponto de vista da inserção do trabalhador, nesse trimestre, em outubro, mantém-se o predomínio da informalidade, principalmente por meio do trabalhador por conta própria. De pouco mais de 3 milhões de expansão na ocupação, cerca de 54% veio da informalidade, né? Mas é importante frisar que nos últimos trimestres também tem ocorrido uma gradativa recuperação da carteira de trabalho na PNAD contínua, né? Mostrando que, embora mantenha-se o predomínio da informalidade, atividades que contratam trabalhadores por meio da carteira de trabalho também têm apresentado expansão, né, contribuindo não apenas para uma recuperação quantitativa, mas também para a recuperação dos vínculos formais. A seguir, você sabe a diferença entre gripe comum, H3N2 e Covid? Assim como no ano passado, os proprietários de veículos não vão ter que pagar seguro DPVAT em 2022. O seguro DPVAT, aquele que é acionado em casos de acidente de trânsito, não terá taxa de cobrança no ano de 2022. Essa resolução foi acertada na última sexta-feira. De acordo com os proprietários do seguro DPVAT, o Conselho de Segurança Privada aprovou por unanimidade a manutenção do prêmio zero para o seguro DPVAT para o ano de 2022. Conforme essas informações, a manutenção da cobrança do seguro DPVAT não vai deixar de cobrir o prêmio e se baseia no fato de haver recursos excedentes nessa operação. Portanto, para o próximo ano, a documentação dos veículos não vai incluir em todo o território nacional o seguro DPVAT. Voltamos ao estúdio. E um novo modelo de carteira de habilitação nacional começará a valer a partir de junho do ano que vem, mas não vai ter necessidade de uma troca imediata para esse novo padrão. O Conselho Nacional de Trânsito publicou uma resolução que modifica o desenho da Carteira Nacional de Habilitação. O novo modelo começa a ser emitido a partir de 1º de junho de 2022, à medida que os condutores forem renovando ou emitindo a segunda via. Portanto, não há necessidade de troca imediata para o novo padrão. O documento pode ser expedido em meios físico, digital ou em ambos. A escolha vai ficar a critério do condutor. A nova CNH traz uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir. A primeira coluna vai ter a categoria da CNH, seguida por uma imagem do automóvel e a indicação se o dono do documento está habilitado para dirigir aquele tipo de veículo. Outra novidade é a inclusão da letra P, para indicar que o condutor tem apenas permissão para dirigir, ou D, para apontar que o motorista já tem CNH definitiva. O documento também vai mostrar se o condutor utiliza a CNH para o exercício de atividade remunerada e ainda deve ter um campo para constar as restrições médicas. Ao longo da pandemia, muita gente apostou no empreendedorismo como alternativa ao desemprego ou por opção.
Mas muitos desses microempresários não firmam contratos com seus clientes, o que pode não só dificultar a manutenção do negócio, mas principalmente o atendimento das intenções entre as partes em caso de algum conflito. Para resolver essas e outras questões jurídicas, uma solução online acaba de chegar no país. A Kate é maquiadora há 12 anos, mas no meio dessa jornada houve um buraco deixado pela pandemia. Com todos os eventos cancelados durante a quarentena, faltaram clientes e ela teve de se reinventar. Começou então a dar aulas de automaquiagem. Eu fazia online esses cursos, então por esse motivo eu não fiquei tão parada na pandemia. Para atuar no mercado, ela tornou-se MEI, sigla de microempreendedor individual. Com isso, trabalha na formalidade, paga seus impostos corretamente, emite notas fiscais, mas não é obrigada a fazer o que agora vê como primordial. Não faço contratos, algo que em 2022 eu vou ter que começar a fazer. Isso para não sofrer mais prejuízos, como aconteceu recentemente. Poucos meses atrás, a Kate foi contratada para maquiar 20 formandas e, pelo montante, ofereceu 40% de desconto em cada maquiagem. No dia da festa, se preparou, reuniu todo o material necessário, contratou um carro de aplicativo para levá-la ao local, que, segundo ela, era distante de sua casa, e foi com toda a disposição atender as 20 mulheres. Mas, chegando lá... Tinham 4 formandas apenas. O prejuízo mesmo ficou pro meu bolso, porque na verdade eu paguei para trabalhar. Kate conta que nunca havia passado por uma situação como essa e por isso não pensou em firmar contrato. Agora avalia que se tivesse colocado tudo no papel, precisaria de apoio jurídico e com isso talvez não tivesse sofrido o calote. Mas e os gastos com os honorários? Porque o trabalho de um advogado não é nada barato. Não seria barato. Mas agora, uma plataforma de serviços jurídicos online que acaba de chegar ao Brasil promete reduzir esses custos consideravelmente. Os advogados da empresa ajudam na elaboração dos mais diversos tipos de contratos e também auxiliam na resolução de problemas, como, por exemplo, o atraso na entrega de um produto ou de um serviço. Esse suporte será gratuito até o mês de março de 2022. A ideia pioneira no país veio dos Estados Unidos e migrou para países da Europa, como Espanha, França, Holanda e Reino Unido. Ao todo, a plataforma tem hoje mais de 20 milhões de usuários, que recebem todo o suporte jurídico que precisam, com pagamento de uma taxa mensal acessível. Mensalidade que também será cobrada aqui no Brasil após a implementação total do sistema, prevista para o final de fevereiro. A Rocket Lawyer ela vem para resolver essa dor. Ela vem para fazer com que o autônomo, o microempresário, o pequeno empresário, que ainda não está de um tamanho que pode falar, eu vou contratar um escritório de advocacia, ele encontrar em um lugar contratos e documentos que deem conforto jurídico para ele. Até o final da implementação, a plataforma deverá contar com mais de 100 modelos de contratos para os mais diversos fins, desde acordos de prestação de serviços até contratos de aluguel, união estável e testamento. Então a gente tenta abarcar a maioria das situações do dia a dia do autônomo, do microempresário, do pequeno empresário e da pessoa física, em que ela normalmente não se valia de contratos e documentos e ela começar a se valer. É o projeto da Kate, que aprovou o serviço. Eu acho que é uma segurança para a gente saber que a gente está no nosso serviço e ainda a gente tem um suporte por trás disso. Então eu acho super válido mesmo. A Kate quer conhecer a proposta, porque a ideia agora é nunca mais sofrer prejuízos, mesmo que custe um processo. Mas da próxima vez, ela pretende estar calçada na lei. Numa dinâmica de mundo, as coisas às vezes dão certo, às vezes não. Mas não dando certo, você já tem um documento para se valer. Porque você não chega na frente de um juiz e explica como foi. Você mostra um documento. Além de eu entrar a fundo, querer entender mais sobre isso, muitas pessoas que eu conheço que também são autônomas, eu vou passar para elas também, para elas terem conhecimento e ver também se será bom para elas, né? Porque é cada coisa que a gente passa que
não é fácil. É verdade, tem que estar bem calçado para entrar na justiça. O movimento aumentou nas farmácias, segundo a Associação Brasileira do Setor. Em uma semana, o número de testes realizados para detectar coronavírus cresceu mais de 30%. Tudo devido à dificuldade em diagnosticar se é gripe comum, influenza ou Covid. Desde o início da pandemia, os sintomas da Covid-19 já são bastante conhecidos. São eles: febre, coriza, congestão nasal, tosse, dores musculares, dor de cabeça e perda de paladar. Mas esses sinais típicos do coronavírus também podem indicar a presença de outro vírus no organismo, o da gripe influenza. E essa semelhança está virando confusão para muitos brasileiros. Isso porque pelo menos 9 estados do país foram atingidos por um surto da gripe H3N2. E muitos pacientes estão encontrando dificuldade para identificar os sintomas. A semelhança em termos de manifestação clínica é que quando o quadro é febre, né, ambas podem ter dor de garganta, ambas podem ter dor no corpo. Nós temos, então, pacientes vacinados para Covid que acabam se infectando, então tem sintomas mais leves, né? Então, no quadro inicial, elas são muito parecidas. As diferenças que podem identificar a Covid-19 ou a influenza são bastante sutis. Por isso, segundo os especialistas, o mais seguro é fazer o teste. Para não ter dúvida nenhuma em realizar o teste. E o teste, o mais confiável, no sentido de não deixar passar casos, porque alguns testes podem dar falsos negativos, ou seja, a pessoa está doente pela gripe, mas o teste não confirma. O melhor teste é o teste de PCR. E o avanço da variante Ômicron contribuiu para aumentar ainda mais a preocupação e a confusão, mesmo entre aquelas pessoas que já estão vacinadas. Para se ter uma ideia, a procura por atendimento médico de pacientes com suspeita de Covid em postos públicos da cidade de São Paulo mais que dobrou no mês de dezembro. E para realizar um exame de Covid-19 em uma farmácia, o tempo de espera atualmente é de pelo menos 2 dias. Esse laboratório de Campinas realiza testes para as duas doenças. E o responsável afirma que a procura aumentou muito em dezembro. Sem dúvida, aumentou. Para a influenza, a gente vê que o aumento foi bem significativo. Teve um aumento de 400%, né? Quase quadruplicou. Para a Covid, que a gente já vinha realizando bastante teste, teve um aumento menor, mas porém expressivo em quantidade, foi de 45%. Esse aumento do mês, os 2 exames, né, do mês de dezembro, em relação a outubro e novembro. A Tânia estava com os mesmos sintomas da influenza e da Covid-19. Bem aqui, assim, na caixa, um pouco na frente. Estava com dor de cabeça, soltou o intestino, estava com coriza, tosse e dor no corpo, sabe? Um mal-estar. O alívio só veio com o resultado do teste, negativo para a Covid-19. Mesmo assim, os cuidados agora são redobrados. Afinal, nunca um resfriado deu tanta dor de cabeça para a Tânia. É uma roleta russa, né? A gente não sabe quando que vai... Se você vai... Eu tenho amigas que não tiveram nada, nem sintomáticos. E só souberam porque uma outra pessoa do convívio estava mal, fizeram o teste, deu positivo. A pandemia não acabou. Vamos dar uma segurada aí. A seguir, novo projeto de ampliação e modernização da SC 445 avança em Saara. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina fez uma doação de quase 360 milhões de reais para o governo do estado, antes do recesso.
um montante de 362 milhões de reais. Esse é o valor doado pela Assembleia Legislativa ao governo do estado. O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento Catarinense, deputado Mauro de Nadal, durante coletiva de imprensa em Florianópolis. De acordo com o presidente, o recurso é oriundo de economias realizadas durante a gestão da casa em 2021. E desse montante, 100 milhões de reais deverão ser utilizados na área de infraestrutura. A agricultura catarinense deverá receber 50 milhões de reais. 42 milhões de reais serão aplicados na segurança pública, sendo 30 milhões para a Polícia Militar. Para a saúde estadual foram destinados 170 milhões de reais, 150 milhões para o programa de cirurgias eletivas da saúde estadual e mais 20 milhões que já foram repassados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no começo do ano. Passou pelo crivo da mesa diretora, né? Apresentamos os números na semana passada, ainda numa reunião entre todos os membros, e depois desta conversa nós sinalizamos ao governo do estado de Santa Catarina que de pronto já tem se colocado à disposição para que a gente, dentro desse processo de harmonia de trabalho, consigamos fazer com que estes recursos sejam verdadeiramente aplicados nessas áreas que nós determinamos como áreas prioritárias neste momento. Então a conversa com o governo, uma conversa muito reta, né, muito franca, expressando a vontade das áreas que o parlamento entendeu como áreas que necessitam mais investimentos do governo neste período, e o governo sinalizou de forma positiva para investir nessas determinadas áreas que nós elencamos. Durante a coletiva, o presidente do Legislativo Estadual salientou que o montante é resultado do esforço de todos os deputados estaduais e que as áreas que receberão os recursos foram selecionadas com a participação de todas as bancadas. Conforme o presidente do parlamento, o trabalho conjunto dos 40 parlamentares resultou em elevada economia que será revertida em ações para Santa Catarina. Esses recursos, como disse, é fruto de um trabalho em parceria de todos os pares da casa, né, todos os deputados, mas nós deliberamos na mesa o encaminhamento deste recurso, essa doação ao governo, algumas áreas como áreas prioritárias para que o governo possa fazer os investimentos deste recurso. A prefeita Dalvânia Cardoso divulgou a assinatura do contrato com a empresa que irá fazer o projeto de duplicação e modernização da SC 445, a rodovia Paulino Búrigo. Essa será a segunda etapa deste projeto, que será entregue ao governo do estado. Foi assinado nessa semana a ordem de serviço entre o governo de Içara e a empresa Sotepa, vencedora da licitação para a elaboração do projeto do segundo trecho da duplicação da SC 445, rodovia Paulino Búrigo. O estudo compreende a central do Giasse Supermercados até a Avenida Jorge Elias de Luca, final da Avenida Centenário em Criciúma, sendo ao todo 7 quilômetros de extensão. O contrato está estabelecido em 6 meses para a entrega do projeto final. Estamos aqui com a empresa vencedora da licitação, assinando a ordem de serviço para a elaboração do projeto de duplicação da SC 445 no modelo de avenida de urbanização no trecho 2. O trecho 1 nós já licitamos, a empresa já está concluindo o projeto, e agora o trecho 2, que vai da central do Giasse até a divisa com o município de Criciúma. A empresa tem 6 meses para concluir o projeto. Acredito que o fará antes, para nos ajudar a agilizar o projeto, a execução junto ao governo do estado. A documentação da primeira etapa, de aproximadamente 2 quilômetros, compreendendo a BR-101 até a empresa Librelato, já está pronto e vai ser entregue à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana em breve. O valor inicial do primeiro trecho está orçado em 20 milhões de reais. A rodovia é importante trecho de escoamento da produção de toda a região. A nova SC 445, além de duplicada, vai ter um padrão de avenida com ciclovia, calçadas, corredor e abrigo de ônibus, além de canteiro central na via. É um desejo de toda a região essa duplicação. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que você pode seguir a gente nas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de quarta. Até amanhã.